Que toda distração do nosso meio saia em nome de Jesus. Que nós possamos ficar fixos e atentos para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Amém? E por que nós precisamos estar atentos? Porque aquele que ouve e pratica alcança o favor de Deus. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra alcança o favor de Deus. Irmãos, é impossível que alguém ouça a palavra de Deus e colocando essa palavra em prática e vivendo ela na sua vida, que não alcance na sua vida a resposta da palavra praticada. É impossível. Pastor, mas e se não acontecer? Não existe como não acontecer. Porque quando nós praticamos a palavra do Senhor, eu não estou dizendo sobre petições nossas, estou falando sobre a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, colocamos ela em prática na nossa vida, submetemos a nossa vida a essa palavra, é impossível. Diga comigo, diz, é impossível. É impossível que ela não se torne verdade em nós. É por isso que nós estamos vivendo um tempo como nunca antes, que é necessário que todos nós, Igreja de Cristo, temos a prática da leitura da palavra de Deus. Porque a prática da leitura da palavra de Deus é vida para nós. A prática da leitura da palavra de Deus arranca as escamas dos nossos olhos. A prática da leitura da palavra de Deus nos tira do lugar de engano, de mentira, e nos coloca no lugar de filhos que conhecem o Pai e sabem o que o Pai está fazendo. E quando nós sabemos o que o Pai está fazendo, nada e nem ninguém nos engana e nos ilude. Por quê? Porque a palavra nos conduz ao caminho da verdade. A palavra de Deus é a verdade, Ele quer nos conduzir para essa verdade. E sabe o que é bom da verdade de Deus, irmãos? É que ela não traz confusão no nosso meio. O bom da palavra de Deus é que todos nós nos sujeitamos a ela. O bom da palavra de Deus é que não existem verdades que entram em contradição, assim como as nossas, mas a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se confirma palavra sobre palavra, princípio sobre princípio, preceito sobre preceito. E quando nós permitimos que o nosso coração seja alinhado por essa palavra, nós permitimos que Deus alinhe a nossa movimentação mediante o que Ele está dizendo e está fazendo nesse tempo, nesse momento, é impossível que nós como igreja não estejamos olhando para o mesmo lugar, nos movendo no mesmo lugar e alcançando o mesmo propósito no Senhor. É por isso que nesses dias é necessário que a igreja do Senhor se sujeite à sua palavra. Nesses dias os pastores, os pregadores, os apóstolos, os profetas precisam falar sobre a palavra. Nós temos que falar menos sobre nós e mais sobre Jesus. Nós temos que dizer menos sobre coisas nossas e falar mais sobre aquilo que Jesus precisa construir nas nossas vidas, porque a nossa experiência, o nosso testemunho, ele muitas vezes ele intensifica a fé dentro de você. Mas o que vai mudar você, o que vai mudar a tua vida, é a palavra de Cristo dentro de você. Não existe outra forma. E nessa noite quero compartilhar conosco, nós quero compartilhar a mesa hoje sobre homens constantes em um mundo de inconstância. Nós vivemos em um mundo totalmente inconstante. As coisas mudam de uma hora para outra. E a única forma da igreja ser relevante nesses dias é ela permanecendo na palavra que Deus deu. Ela permanecendo na contracultura da cultura que estamos vivendo. Se a cultura desse mundo aponta para a direita, nós vamos para a esquerda. Se a cultura desse mundo aponta para a esquerda, nós vamos para a direita. Se a cultura desse mundo começa a apontar para os dois lados, nós pegamos o meio e seguimos. Mas nós não podemos nos sujeitar como igreja à cultura desse mundo. Existe uma cultura do reino de Deus e nós como igreja precisamos trazer ela para a terra. Nós precisamos vivê-la, nós precisamos implantá-la dentro de nós. Porque você só vai entender o reino de Deus, irmão. Não é a partir do momento que você colocar ele e viver ele fora de você. Porque se você tentar viver o reino de Deus fora de você, você vai viver só preceitos e leis. Mas se você aprender a viver o reino dentro de você, ser construído por esse reino dentro de você, quando você praticar o reino, você vai vivê-lo por relacionamento e vai cumprir os preceitos e a doutrina do Senhor em amor à sua palavra. Aleluia! É melhor obedecer por amor do que obedecer por punição. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos por amor. Mas quando somos meninos, muitas vezes precisamos ser açoitados para entender o que precisamos fazer para o Senhor. Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses.
2 Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Por que o apóstolo faz questão de deixar claro para nós que amor sem constância não tem como ser gerado dentro de nosso coração? Ora, que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. Mas além do amor de Deus, a constância de Cristo. Porque um amor que não é desenvolvido por meio de constância não é amor, irmãos. Um amor que não é desenvolvido no processo da construção de Deus em nós, ele pode ser uma paixão, ele pode ser uma alegria momentânea, ele pode ser algo parecido com amor, mas menos amor. Porque o verdadeiro amor nos conduz e nos mantém em Cristo nos tempos de adversidade. Nos tempos difíceis, nós nos mantemos na palavra que o Senhor nos deu no começo. Eu lembro que um dia veio um irmão perguntar para mim, falar: pastor, está muito difícil, está terrível, a coisa está pegando para o meu lado. E Deus me deu uma palavra assim há tanto tempo, o que eu faço? Eu falei para ele: continue caminhando sobre a palavra que Deus te deu. Mas está difícil andar nela. Eu falei para ele: é porque Deus quer desenvolver em você um homem capaz de ser construído por essa palavra e a partir dela se mover na palavra que Ele te deu. Querido, não pense que você vai alcançar no Senhor a palavra que liberou sobre a sua vida sem que você passe por lugares em que você vai ser provado para ser aprovado. Em que você vai ser testado o quanto o teu amor te leva para Cristo e o quanto você ama o Cristo que você diz que é o Cristo do amor. A única forma de me manter nesse lugar é gerando uma constância. Porque o apóstolo faz questão de dizer a constância de Cristo? Porque quando nós olhamos para o ministério de Cristo, nós vemos o quanto ele foi constante em amor. Mas ele cumpriu em totalidade tudo aquilo que foi dito para ele fazer. E é interessante que quando nós falamos sobre Jesus aqui, nós precisamos compreender que ele estava como homem, como eu e você. Ele não estava aqui como homem Deus, mas ele era homem. E ele se manteve dentro daquilo que Deus o chamou, dentro do propósito para o qual ele foi chamado. E quando o apóstolo fala sobre a constância de Cristo, ele está apontando a nossa vista, os nossos olhos justamente para o ministério de Cristo. Porque, queridos, o padrão para nós andarmos e caminharmos do Senhor continua sendo Cristo. Ele é o padrão de como falamos, de como entendemos, de como nos movemos, porque é por meio dele que fazemos todas as coisas. E quando nós precisamos aprender algo acerca daquilo que precisa ser construído em nós, dentre elas a constância, nós precisamos olhar para Cristo. E você percebe que os homens que caminharam próximos a Cristo neles também foi desenvolvido esse mesmo padrão, esse mesmo caráter. O que significa constância? Constância é uma permanência na mesma disposição do Espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões. É uma insistência inquebrantável na convicção, na perseverança, na firmeza, na estabilidade, na paciência, na lealdade. É uma perseverança e firmeza. Você percebe o peso de uma palavra? Você percebe o peso que carrega somente em uma palavra chamada constância? Quando nós decidimos ser constantes, nós vamos permanecer na mesma disposição. Por que na mesma disposição? Na mesma palavra que Deus nos disse no começo. Na mesma coisa que Ele nos falou para andar. Quando Deus nos chama para algo, Ele espera que nós sejamos desenvolvidos no caminho. Irmãos, Deus não chama ninguém pronto. Sabe aquela conversa que muitos dizem para pastor, ou dizem para si mesmo: pastor, eu vou fazer, mas eu preciso estar pronto primeiro. Quando eu estiver pronto, pastor, conte comigo agora. Sim, está meio difícil, está meio complicado. Eu estou tendo uns problemas aí, mas quando eu estiver pronto.
Você é o primeiro da fila. Pode contar comigo, irmão. Deixa eu falar para você nunca vai chegar a ser o primeiro da fila. Porque você nunca vai estar pronto. Você vai ser construído para ficar pronto. E você é construído no caminho, você não é construído esperando. Você é construído na constância, você é construído no desenvolvimento. Deus vai te levar, pelo amor que Ele tem para você, pobre, pecador, nu, miserável homem que sou. Mas Ele me escolheu e me levou para um caminho. E nesse caminho Ele começa a me conduzir e me ensinar acerca das coisas que eu preciso aprender, das coisas que eu preciso me tornar para cumprir o seu propósito. E a única forma de eu caminhar nesse lugar, primeiro, é ter uma disposição dentro de mim, de me submeter à palavra que me foi liberada dentro do meu espírito. Sabe quando eu sei que Deus falou comigo? Não é quando a minha mente fala, não é quando a minha alma grita, mas é quando o meu espírito fala lá no fundo do meu coração, no meio de toda a adversidade, Ele diz, permanece. Permanece. Mas não dá, não tem como, está difícil. Permanece. Porque é algo que é gerado no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito de Deus. E quando o Senhor quer nos envolver para algo, Ele nos leva para esse lugar e o seu amor guarda o nosso coração. Nós não podemos querer alcançar as coisas do Senhor sem nos sujeitar aos processos de Deus. E se existe algo que precisa ser construído em nós, essa constância, essa permanência, para que nós possamos estar fixos e parados dentro daquilo que Ele disse. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu acho lindo essas coisas, essas pegadinhas dos versículos. Se a gente não souber ler, a gente não vai entender o que está escrito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto me responde muitos questionamentos dentro do meu coração. De muitas coisas que nós fazemos para o Senhor. E nos cansamos fazendo para o Senhor. E chegamos em um lugar de desespero e frustração, porque fizemos dizendo que foi para o Senhor. Mas na verdade não foi no Senhor. Porque nós podemos estar fazendo muitas coisas bonitas e belas para o Senhor, que o Senhor não nos chamou para fazer. Nós podemos estar sendo constantes no serviço e inconstantes na comunhão. Porque a comunhão com Deus e com o seu Espírito revela o serviço. Quando nós não nos envolvemos em comunhão com Deus, quando nós não temos prática de oração e leitura da palavra, automaticamente nós vamos nos envolver com o serviço. E nós vamos estar cheios de problemas e de complicações, porque nós queremos oferecer um serviço e ser reconhecido pelo serviço. E quando não somos reconhecidos pelo serviço, nós nos cansamos. E geralmente nós vamos para o Senhor e oramos, falar, Senhor, eu estou trabalhando para você, fazendo o teu nome conhecido, e por que está acontecendo essas coisas? É porque eu estou trabalhando para o Senhor, mas não estou trabalhando no Senhor. Há uma grande diferença em fazer para Ele e fazer com Ele. Fazer para Ele eu faço algo porque eu procuro algo dEle. Mas fazer com Ele eu faço em parceria aquilo que Ele já está fazendo. Eu me envolvo numa construção que já existe. Isso me protege de querer construir coisas para mim, porque Ele já está construindo algo dEle. Quando eu me envolvo no que o Senhor está fazendo e tenho constância nisso, eu consigo conhecer e compreender o coração de Deus. E automaticamente eu não vou me frustrar, eu não vou ficar cansado na caminhada. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que você chegar no final de um dia, com seu corpo cansado, com seus músculos doídos, mas com a sua mente tranquila, dizendo que valeu a pena todo esforço. Por quê? Porque eu fiz com Ele, eu fiz para Ele e eu fiz para Ele. Por mais que você vai deitar com a tua mente cansada, mas dentro do teu espírito você está alegre e regozijando. Por quê? Porque você fez no Senhor.
O que Deus precisa de nós nesses dias é que haja no nosso coração uma permanência, uma disposição, o mesmo desejo. Nós não podemos desejar coisas diferentes dele, nós temos que desejar o mesmo que ele está desejando para nós esses dias. Como eu descubro essas coisas? Eu só descubro essas coisas em um ambiente relacional. A revelação, ela vem por meio da relação. E a relação revela aquilo que Cristo quer de nós. Nós tivemos tempo na igreja brasileira em que, ainda tem, mas é bem menos, em que as pessoas corriam atrás de profetas e profecias. Onde tinha alguma coisa profética, estava todo mundo lá com a cabeça abaixada, esperando o profeta botar a mão na cabeça para profetizar. Mas eu acredito que a igreja brasileira está entrando em um lugar de maturidade no Senhor. Eu não estou desqualificando isso, irmãos, entendam. Isso é válido, com a intenção correta. Mas eu estou dizendo que Deus está nos levando para um lugar em que nós ouviremos a palavra e a profecia de Deus a partir do que está escrito. E isso vai alinhar o nosso coração. Isso vai mudar a nossa caminhada. Isso vai nos fazer sujeitar ao Senhor, porque nós vamos desenvolver a mesma sujeição, o mesmo espírito, o mesmo desejo de fazer o nome de Deus conhecido. Deus precisa de homens constantes, porque a palavra de Deus e o propósito de Deus, ele caminha em constância. Ele não se encerra em nós, ele continua em nós. Nós somos a igreja de Deus, e essa igreja ela precisa dar continuidade àquilo que Deus disse. Nós precisamos preparar o caminho para que ele venha. É por isso que nós precisamos desenvolver dentro do nosso coração uma clareza de propósito, uma clareza de identidade em Cristo. Nós não podemos mais titubear em dois pensamentos, nós não podemos mais ser homens dúbeis de mente e de coração. Nós não podemos ficar na inconstância da vida, nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos decidir se estamos dispostos a caminhar a caminhada, nós precisamos decidir se estamos dispostos a nos sujeitar ao Senhor e viver para o Senhor. É aquilo que o Renato disse aqui, existem orações que a gente faz, e que depois que a gente faz, a gente vai perceber que fez. E depois que fez, irmão, tem que se sujeitar ao que foi dito. Tem que se sujeitar ao que Deus te chamou para fazer. Irmão, a oração que não muda a tua forma de viver, ela não é oração. Se a tua oração não tem mudado a tua mente, não tem melhorado a tua vida relacional com Deus, se a tua oração só é algo que você faz religiosamente, você está fazendo uma boa reza, mas você não está orando. Porque oração tem um único propósito. O propósito da oração é alinhar o nosso coração ao coração do Pai. O propósito da oração é construir Cristo dentro de nós. O propósito da oração é despertar um desejo dentro do nosso coração de nos relacionar com o Senhor, de conhecê-lo mais profundamente. A proposta da oração é gerar um ambiente relacional em que nós tenhamos a disposição de ouvir o que Deus está dizendo. Nós estamos vivendo num tempo e em dias que esse mundo impôs sobre nós uma correria. Nós não temos tempo para nada. Quando nós já falamos, Senhor, 24 horas é pouco, põe 36. Porque fecha as 24, você não consegue fazer nada. E sabe por que a gente não faz nada nas 24 horas? É porque nós estamos desatentos. É porque nós estamos presos a tanta coisa, a tanta movimentação, a tanto vento. Sabe o que é vento? É aquilo que não te leva a nada. As distrações desse tempo, desse século, nos tiram do propósito de Deus. E nós nos pegamos no final do dia, aborrecidos conosco mesmos, porque não conseguimos cumprir aquilo de mínimo que dissemos que faríamos para o Senhor. E por quê? Porque estávamos distraídos. Sabe qual é o demônio que tem atacado essa geração? É a distração, irmãos. Nós estamos distraídos. Nós estamos desapercebidos com aquilo que Deus está fazendo. E é por isso que nós ficamos perguntando de onde virá, de onde vem, como acontecerá. É porque nós não estamos ligados com aquilo que o Pai está fazendo. A palavra diz que Ele vai pegar distraído aqueles que estão desfocados do que Ele está fazendo. Mas aqueles que sabem o que Ele está fazendo estão ligados nos tempos, estão ligados nas estações, estão ligados na movimentação do que Ele está dizendo e está fazendo.
A permanência em Deus nos guarda da distração. A permanência no Senhor nos leva para um lugar de constância. A distração nos tira do foco. A permanência nos leva para o foco. O nos manter firmes no que Deus disse. Porque, irmãos, esse atributo ele precisa ser desenvolvido em nós não somente na nossa vida espiritual. Ele precisa ser desenvolvido em nós em toda a nossa vida. Existem pessoas que começam um negócio e quando eles começam, dizem, não, Deus disse para começar, eu vou fazer, vai ser doideira, vai ser uma bênção. Dá 3 meses, Deus disse o que Ele disse. E Deus não está mais no negócio, Deus está dizendo para fazer outro negócio. Existem aqueles irmãos empolgados que arrumam uma namorada e falam, pastor, agora arrumei a mulher que vai ser a minha esposa. Mulher da minha vida, passa 3 meses e você vê o cara com outra. Não sei se a mulher da vida dele fez plástica, pintou o cabelo, mas estava muito diferente. Porque é inconstante. Porque não ora o suficiente para entender no Senhor se é ou não para fazer aquilo. A inconstância, ela gera um lugar de dúvida dentro do nosso coração. E nos tira do foco, nos tira do propósito. A constância precisa ser desenvolvida dentro de mim, dentro do homem interior. Não é só, não, vou buscar constância para a minha vida espiritual, irmão. Nós temos que desconstruir essa dicotomia, não existe isso. Nós somos todos para Cristo. A nossa vida é toda para o Senhor. Não existe vida secular para quem entregou a sua vida para Jesus. Você pertence totalmente a Ele. Tudo que você faz é para Ele. A tua vida é toda dele, então em tudo você tem que fazer Cristo conhecido e refleti-lo em todas as tuas atitudes. É por isso que quando você vai fazer um negócio, você precisa ter certeza que Deus te liberou para aquilo. Porque senão você vai envergonhar o nome do Cristo que habita dentro de você. E por que nós caímos nesse lugar? Por causa da inconstância, por causa da arrogância, por causa da falta de discernimento. E por quê? Porque nós negociamos o ambiente relacional com Deus para construir coisas que achamos que Deus disse que nós deveríamos construir. O grande engano, irmão, está em nos envolvermos com o serviço e nos ausentarmos do relacionamento. Existem pessoas que são ótimas em serviço, elas não se veem servindo a Deus se elas não estiverem fazendo alguma coisa. Mas muitas vezes Deus não quer que você faça nada porque você é bom em fazer. Ele quer que você se assente aos pés dele e ouça o que ele tem para dizer para você. Não é errado fazer, mas é errado fazer da forma errada. Muitos fogem no serviço porque não querem se relacionar com o Deus do serviço. Queridos, quando Jesus chega no Éden, ele chama por Adão, chama por Eva e pergunta onde eles estavam. Ele não faz essa pergunta porque ele estava perdido no jardim que ele construiu. Ele não faz essa pergunta porque ele não sabia onde eles estavam. Mas Jesus ensina por meio de perguntas. A Bíblia nos ensina perguntando. Quando ele faz essa pergunta a Adão, ele pergunta a Adão não porque ele não sabia, mas é para que se fosse despertar dentro de Adão o entendimento de que Adão precisava se encontrar porque ele estava perdido. Porque ele se perdeu daquilo que ele foi chamado para ser. Quando Deus pergunta coisas para nós, não é porque Ele não sabe a resposta. É porque Ele está despertando em nós o desejo de nos encontrarmos do lugar que não deveríamos ter saído. Ele está nos chamando para pensar, para desenvolver uma mente que pensa, que raciocina acerca daquilo que Ele disse. A permanência, ela nos guarda de muitos lugares de fuga. A constância nos livra de viver uma vida fugindo do propósito de Deus. Eu digo que nesses dias, um dos atributos que precisa ser desenvolvido em nós com muita rapidez e entrega é a constância. Nós precisamos nos manter naquilo que o Senhor disse. Hoje muda-se de emprego como se muda de roupa. Muda-se de marido, muda-se de mulher, como se muda de carro. E por quê? Não, porque não me satisfez, porque não era isso que eu esperava, porque eu estou falando da igreja, irmãos, eu não estou falando do mundo lá fora, não. Né, pastor, lá no mundo acontece isso. Não, acontece na igreja.
Eu casei, deu 3 anos, não dá mais, assim, não é o que eu esperava. Aí então você comprou um produto, é verdade, você não casou então. Porque quando eu compro um produto, eu vou procurar alcançar aquilo que ele estava escrito no contrato que ele ia me dar. Mas quando eu caso, dentro daquilo que a palavra fala sobre o casamento, eu não casei para alcançar algo para mim, eu casei para construir algo do Senhor naquela pessoa que eu estou casando. Eu casei para me entregar em amor e servir ela, e a promessa que eu fiz é até que a morte nos separe. Então, como diz o Cláudio Duarte, tem que começar a orar para alguns irmãos morrer, irmão. Já que eles querem tanto separar, né? Vamos fazer eles cumprir a palavra. E por que nós vivemos dessa forma? Porque nós somos homens e mulheres inconstantes na forma de pensar e na forma de tomar decisões. E por que somos inconstantes? Porque não temos uma vida relacional com Deus. Uma vida relacional com Deus nos guarda de tomar decisões precipitadas. Nos guarda de viver a nossa vida dissolutamente. Nos guarda de tomar decisões que Deus não está incluído nelas. Um dos atributos de homens de Deus é constância. Abra 1 Timóteo 6,11 comigo. Primeira Timóteo 6,11 diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Sabe o que eu posso estar dizendo para ele? Se você ler o texto acima, você vai entender. Ei, para de se vislumbrar com as coisas que estão à tua volta. Pare de usar o que eu te dei para benefício próprio. Ei, olha o que precisa existir, quais são as características de um homem de Deus. Você precisa ter o quê? Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. São características de homem que caminham, de homens e mulheres que caminham com Deus. Homens e mulheres que caminham com Deus não constroem para si. Homens e mulheres que caminham com Deus constroem para Ele. E sabe por que constrói para Ele? Porque não estão preocupados em serem exaltados, porque no devido tempo Deus os exaltará. Um dos grandes atributos de um homem temente ao Senhor é um homem que ama a constância da palavra de Deus. Sabe que essa geração ela critica as irmãs do coque. Essa geração critica os irmãos que dobram o joelho antes do culto para orar na cadeira. Essa geração critica os irmãos que têm o costume de acordar pela manhã, fazer a sua oração e ler um texto bíblico antes de ir para o trabalho. Mas essa geração é a geração mais infantil e mais criança na palavra de Deus. É a geração mais inconstante na palavra de Deus. E aí nós olhamos uns para os outros e perguntamos de quem é a culpa. Pergunta para o teu irmão de quem que é a culpa. Pergunta para ele de quem que é a culpa, irmão. Pega esse dedo que você gosta de mostrar para o outro. Faz assim, ó. É nossa. Porque em algum momento, nós como igreja falhamos. Nós olhamos para o mundo e trouxemos um pensamento mundano para dentro da igreja. E por isso, perdemos a essência. O que nós precisamos esses dias é retomar a essência do Evangelho para que essa geração seja curada. Nós não podemos olhar para essa geração e falar, não tem mais jeito, agora só a próxima. Imagina como é que vai vir a próxima, se essa está assim. Então nós precisamos ser uma igreja que vai curar uma geração que está perdida. E por que nós precisamos curar agora uma ferida? Porque nós abrimos essa ferida. Porque a nossa inconstância em viver o Evangelho, em desenvolver nos nossos filhos a palavra de Deus, em gastar tempo com eles, porque nós estávamos preocupados em ganhar dinheiro, em construir coisas, em deixar uma herança. Devido a isso, nós abandonamos o culto familiar, abandonamos o tempo de mesa com os nossos filhos, abandonamos o tempo de oração com os nossos filhos. E hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Por quê? Porque nós saímos
de um lugar que nunca deveríamos ter saído como igreja. E é justamente para esse lugar que Deus está chamando a igreja novamente. Nós estamos vivendo um tempo de reforma. Nós estamos sendo reconstruídos nos lugares que nós nos perdemos. É por isso que é de suma importância que cada homem aqui nessa noite entenda o seu lugar de serviço, o seu lugar de sacerdócio dentro da sua casa. Irmãos, é a partir de nós, irmãos. Não peça para sua esposa levantar de madrugada para orar, levanta você e ora por ela. Ah, pastor, mas eu vou levantar cedo para trabalhar, ela vai ficar em casa. Que bom, assim você já fica acordado, levanta mais cedo. Então, ao invés de se levantar às 4, levanta às 6, ora até às 7 e vai trabalhar. Aleluia! Porque é um lugar que nós precisamos exercer o sacerdócio. Nós somos chamados para guardar a nossa casa. Nós somos chamados para exercer esse lugar em Deus. Ah, então agora a mulher vai ficar em casa de boa, não precisa orar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o seu marido tem que ser o seu exemplo de oração. E a partir do exemplo dele, você precisa orar também. Aleluia! E se eu quiser levantar às 6 da manhã e orar junto com ele, fique à vontade. Mas deixa ele puxar a fila. Amém? Deixa ele entrar no lugar dele. Porque se inverteu tantas coisas. Porque se desconstruiu tantos lugares. E é por isso que nós temos uma igreja, nos dias de hoje, com falta de identidade, de clareza de propósito. Para onde a igreja está indo? Eu não sei. Estamos indo lá igual diz aquele hino daquele irmão lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aquele hino. Como é que é o nome do nosso irmão que ensina aí? Olha lá, ó, viu? Já escutou, né? Ó. A igreja está indo, não deixa a vida me levar. Para onde você está indo? Eu não sei. Estou indo para onde Deus mandar, mas para onde Deus mandou? Ah, também não sei, Ele vai mandar ainda. Não temos clareza de propósito. E aí a gente chama alguém, cara, vem andar comigo, eu estou em Jesus. Tá, mas você está indo para onde? Não, estamos indo aí para onde o vento me levar. Eu não sei nem dizer para onde eu estou indo e quero que a pessoa acredite no Cristo que eu digo que acredito. Aí fica difícil, irmão. Eu preciso ter clareza de propósito. Eu não posso ter um discurso diferente da minha prática. E essa constância desenvolvida por Deus em mim me leva para essa clareza. Porque a constância desenvolve a identidade de Deus em mim, desenvolve o caráter de Deus em mim e me leva para o propósito. Eu tenho clareza de onde estou indo e para que estou indo. Porque senão eu vou viver essa vida inconstante, eu não vou desenvolver em mim nada a não ser coisas carnais, camufladas espirituais. Sabe o que Deus quer de nós? Que seja desenvolvido em nós um coração como o de Davi. E quando nós chegamos até a presença do Senhor, nós não viemos mascarar os nossos pecados, os nossos erros, mas nós viemos confessar, nos sujeitar ao que Ele vai fazer a partir da nossa confissão. É chegar até Ele e falar, não, Deus, eu fiz isso por causa disso. Não, Deus, eu fiz isso porque eu pequei contra Ti, porque eu quis fazer, porque eu errei, eu decidi errar. Então, por favor, me perdoa, me ensina a não pecar mais. Um coração que confessa e que não justifica. Toda oração de confissão que começa com uma boa justificativa não gera arrependimento nenhum. Toda oração que começa com uma boa justificativa, ela não é uma oração de arrependimento, é uma oração de defesa pessoal, irmão. Sabe aquele negócio que a pessoa chega para você? Eu chego por ele e falo, William, aquilo que eu falei aquele dia não é aquilo que você entendeu, tá? Mas na verdade é o que ele entendeu, mas agora eu vi que ficou ruim para mim, eu preciso dar uma arrumadinha no negócio. Então assim, se não é o que você entendeu, tá bom? Em vez de eu chegar para ele e falar, William, eu pequei contra você, cara, eu falei algo que você não precisava ouvir, porque eu estava com meu coração ferido, me perdoa. É esse coração que Deus quer desenvolver em nós. Um coração que não está preocupado com as suas verdades. Não está preocupado em construir um altar de orgulho, mas é um coração submisso e sujeito ao Senhor. É um coração e é um caminho que nos leva muitas vezes para um lugar de sermos apedrejados. Mas no mesmo lugar do apedrejamento, Deus vai nos trazer e nos guardar em glória, porque aceitamos passar pela humilhação. E isso só é desenvolvido por meio de constância. Abra Atos 16 comigo.
Está comigo, irmão? Diga, eu estou. Aleluia. Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O texto começa dizendo que eles estavam indo para um lugar de oração. Mas no caminho apareceu alguém que quis exaltar o ministério deles. E por alguns dias dizia, não, ouçam esses homens são homens de Deus. Esses homens são os caras do momento. Vocês precisam ouvi-los. Imaginem se esses homens não tivessem constância dentro da sua comunhão com Deus. Se esses homens não tivessem uma vida devocional ao Senhor, eles talvez seriam confundidos por esse demônio de adivinhação. Porque de alguma forma estava bajulando, engrandecendo o ego deles. Mas no discernimento dentro deles, eles repreenderam o espírito. Por quê? Porque eles perceberam que aquilo era bajulação e não testemunho. Mas o que me chama a atenção é que eles estavam indo para um lugar de oração. E nesse lugar de oração eles encontraram uma endemoniada. E essa endemoniada fez eles serem açoitados. Eles foram para uma prisão. Nessa prisão eles ficaram presos, amarrados pelos pés. Mas um olhou para o outro e falou assim, para onde a gente estava indo mesmo? Com as costas toda arrebentadas da surra que tomaram de vara. Mas eles lá no versículo 25 falam, está escrito assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Um homem constante, mesmo nas maiores adversidades da sua vida, não perde o foco da missão e do propósito. Ele se mantém firme naquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele não permite que as circunstâncias da vida tirem ele daquilo que Deus o chamou. Eles estavam indo para um lugar de oração. O lugar de oração que eles estavam indo não era o presídio. Era um lugar específico. Mas, queridos, nós precisamos entender que não é o lugar geográfico que determina quem somos dentro de nós. O que determina o lugar geográfico é quem habita dentro de nós. Se eu entender isso, qualquer lugar em que eu estiver, eu posso fazer um lugar de adoração e oração ao Senhor. As adversidades não me tiram de Deus, pelo contrário, me fazem olhar com foco naquilo que Ele disse a meu respeito. São homens que nos ensinam a constância, homens que nos ensinam como caminhar sobre uma palavra. Eles estavam indo para um lugar de oração, e eles se mantiveram nesse lugar de oração. O coração deles e a mente deles estava focado naquilo que eles tinham sido chamados para fazer. O maior problema nosso nesses dias é que qualquer circunstância adversa nos tira de um lugar de adoração. Não, hoje eu não vou orar porque eu não estou bem. Não põe hoje não, esposa, porque hoje não estou legal, não quero dar uma chapadinha não. Hoje não está bom não. Mas aquele hino que você gosta, não quero, não vou ouvir nada. Ninguém fala comigo que hoje está ruim para o meu lado. Você não vai orar não. Que orar? Está doido? Orar para quê? Vai ler a Bíblia, não estou afim. Porque a adversidade tirou ele de um lugar. A adversidade levou ele para um lugar de murmuração.
Por quê? Porque não tem constância. Porque se houver constância dentro de mim, os lugares mais hostis serão os melhores lugares para fazer Cristo conhecido. O lugar hostil me prepara, desenvolve em mim um homem interior segundo Cristo. Você não vai alcançar maturidade, força, sem que você entre nesses lugares. Você não vai ganhar músculo se você não desenvolver e levantar peso, irmão. Vai orar para ficar forte? Não vai ficar, irmão. Vou orar 30 dias agora para Deus me dar aquele corpo musculoso, forte. Você vai ficar 30 dias orando. Vai ser bom para você, porque Deus vai falar para você, vai para uma academia, irmão, que você vai conseguir fazer isso. Irmão, a oração que não me conduz àquilo que eu estou orando, ela não funciona. A vida relacional me ensina a orar. A vida relacional me ensina a pedir da forma correta. A vida relacional me ensina a conhecer o coração de Deus e ser conduzido pelo coração de Deus. Quando Paulo e Silas caminhavam, eles passam por toda a adversidade, mas dentro deles nada mudou. Irmãos, a adversidade não pode mudar quem eu sou dentro. A adversidade não pode mudar a minha expressão de fé, a minha confiança no Senhor. A adversidade não pode desfocar a minha fé em Cristo. A adversidade precisa servir para me deixar mais forte, para alcançar aquilo que Deus me chamou para ser. A doença, ela vem para ser tirada do meu corpo. A adversidade financeira vem para eu vencê-la. Para eu colocar lugares na minha vida que estão em desordem em ordem. Porque, irmãos, a palavra diz que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. Quando vai tudo bem, quando está tudo maravilhoso, a gente não para pensar nada. Mas quando a coisa pega, a gente para rever muita coisa. Numa casa de festa, a gente só come, bebe e dá risada. Mas numa casa de luto, a gente repensa a vida. Num lugar onde há luto, a gente começa a repensar o que realmente importa, o que vale a pena. E muitas vezes Deus precisa nos levar para um lugar adverso, porque só nesse lugar nós vamos focar naquilo que Ele disse e vamos retornar para Ele. É nesse lugar que nós somos construídos. É nesse lugar que nós somos movidos para o propósito de Deus. Nós não podemos viver uma vida circunstancial, irmãos. Nós precisamos viver uma vida de propósito. Nós precisamos ter claro dentro do nosso coração o que somos, quem somos e para onde estamos indo. Não podemos mais viver uma vida de perguntas às quais nós já sabemos as respostas. Sabe aquela pergunta que você faz, mas você sabe lá no fundo a resposta? É justamente essa que nós não podemos mais perguntar. É justamente essas que têm que ser tiradas dentro de nós. Por quê? Porque nós já fomos ensinados. O maior problema é que a gente fica perguntando aquilo que a gente já sabe a resposta. E sabe por que a gente continua perguntando? É porque a gente não quer viver a resposta que nos foi dada. Ah, Deus, tem outro jeito? Não tem. Não dá para dar um jeitinho? Não dá. Não dá para aliviar minha barra? Não dá. Por quê? Porque nós precisamos passar nesse lugar. Porque é esse lugar que vai construir em nós o caráter necessário para Cristo ser desenvolvido em nós. Através da constância, nós mantemos o foco naquilo que fomos chamados para fazer. Irmão, se algum dia falaram para você que você vai crescer em Deus sem passar nenhuma adversidade, sem você ter lutas interiores dentro de você, sem você abrir mão de coisas, esse evangelho é mentira. Porque o evangelho bíblico é o evangelho de cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao negar-se a si mesmo, é uma cruz a ser carregada, irmão. Você precisa morrer para as suas vontades, para que Cristo seja desenvolvido em você. Por quê? Porque a nossa vontade é carnal e terrena. Os nossos pedidos, as nossas orações, muitas vezes só visam o que nós desejamos. As nossas orações, elas são mais humanistas do que cristocêntricas. A nossa oração precisa ser para Cristo, por meio de Cristo, para que sejamos tornados semelhantes ao Cristo que estamos orando. Quando você vê um hindu orando, você percebe que todos oram iguais, porque eles estão ficando parecidos com aquilo para que eles oram. Você vê um budista orando, todos eles estão orando para o mesmo lugar e fazendo a mesma coisa, porque eles querem se tornar semelhante àquilo que eles acreditam.
E sabe o que é triste? É que a igreja de Deus não se preocupa em procurar a semelhança por meio da devoção e da oração. Não vou orar assim porque assim fica meio chato, né? Eu orar aqui no ponto de ônibus agora, não, acho que eu não vou orar não. Pega mal, né? Não precisa, Deus não precisa me envergonhar. Não, irmão, você está envergonhando Cristo por não obedecer o que Ele está mandando você fazer. O muçulmano, quando chega o horário da oração dele, se ele tiver para assinar um contrato de 1 bilhão, ele para, coloca o tapete no chão e ele faz a sua oração para depois voltar a fazer o que ele estava fazendo. O cristão, se estiver assinando esse mesmo contrato, o Espírito Santo falar para ele, pare agora, vai para o teu quarto, fica uma hora orando, depois volta, ele fala, está amarrado, Satanás. Porque falta devoção. Esperei minha vida toda por esse contrato, é o demônio que está falando uma coisa dessa. Porque nos falta devoção, nos falta submissão ao que Deus diz, nos falta submissão à palavra de Deus, nos falta submissão e obediência. Irmão, você não vai desenvolver uma vida devocional e relacional sem disciplina. A disciplina faz parte do desenvolvimento de uma vida relacional com Deus. Tudo passa pela disciplina. Como esses homens desenvolveram essa fé dentro do seu coração por meio de uma vida disciplinada nas Escrituras. Homens que abriram mão do permitido pelo propósito. Pastor, eu agora não peco mais, vivo uma vida sem pecado. Você não faz mais que a tua obrigação para com Cristo. Quando nós não pecamos, nós não estamos fazendo nada demais. Hoje eu não pequei, ó Deus, Cara, se você não pecou, aleluia, você está se tornando parecido com Cristo. Mas nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação como filhos. É tipo assim, chegar para a mãe e falar, mãe, hoje eu lavei a louça e não quebrei nenhum copo. Tá, e daí? Não quebrei nenhum. Mas era essa a tua obrigação, não quebrar. É porque eu quebrei ontem, glória a Deus, você não quebrou hoje. A gente acha que a gente cumprir aquilo que nós precisamos ser e se tornar, nós estamos fazendo muita coisa. Sabe quando você surpreende Deus, irmão, não é quando você deixa de pecar, é quando você abre mão daquilo que não é pecado para fazer o nome dele conhecido. Aí ele olha para você e fala assim, achei graça naquele moço. Eu gostei do que ele fez. Porque você entendeu que você precisa abrir mão até do que é permitido para glorificar o nome do Senhor. Para fazer o nome dele conhecido. Essa consciência desenvolve dentro de você um lugar de renúncia. Renúncia precisa ser parte da nossa vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você renuncia a um e serve ao outro, ou não tem jeito. Ou você renuncia às suas vontades, os seus desejos, para que Cristo viva em você, através de você, ou Jesus não viverá através de nós. A renúncia precisa fazer parte da nossa caminhada, da nossa constância no Senhor, da nossa vida com Deus. Porque o homem que não é constante, ele vive na inconstância. O homem que não é constante é um homem instável, é um homem infiel. Ele não cumpre o propósito, ele não obedece o chamamento. Você pode até ser chamado pelo Senhor, receber uma unção do Senhor para fazer aquilo que você foi chamado. Mas se não houver constância em você, de fé, de devoção, de ouvir os céus, você vai fazer no serviço, mas não vai cumprir o propósito. Sansão foi um homem inconstante. Sansão foi chamado pelo Senhor, sim ou não? Ele foi profetizado, sim ou não? Antes de ele nascer, Deus deu diretivas para que ele vivesse toda a sua vida, sim ou não? Quem já leu toda a história de Sansão, levanta a mão. Então você vai entender mais do que os outros. Sansão foi chamado, foi separado desde o ventre, desde o dia do seu nascimento, porque havia um propósito claro para com ele. Quando ele alcançou maturidade e cresceu, ele cumpriu ou não o propósito? Sim ou não? Sim ou não? Deus retirou a palavra que tinha sobre ele. E por que ele não cumpriu? Porque ele era inconstante. Porque ele era um homem que usava do poder que foi lhe derramado para quê? Para se exibir. Sansão era um homem teimoso e obstinado. Sobre ele residia uma palavra, residia o poder de Deus.
mas a inconstância dele tornava ele um homem infiel mediante a palavra que foi liberada do Senhor para ele. Ele viveu a sua vida da forma que ele escolheu viver. Ele não se submeteu ao que Deus disse. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode dar algo para você precioso. Deus pode derramar uma graça sobre a tua vida que só você vai ter. Mas o que vai determinar se você está fazendo para Deus ou não é se houver constância e fidelidade no desenvolvimento daquilo que Deus te chamou para fazer. O serviço pode até estar sendo executado, mas se não está sendo executado dentro do padrão de Deus, não é para Deus que nós estamos fazendo. Quando você lê a história dele, você percebe que ele se exibe bastante. Ele fala várias coisas, mas chega um momento que na sua arrogância ele mesmo é pego, e nesse lugar ele perde aquilo que ele tinha. E por que ele perde? Porque a arrogância dele consumiu uma consciência clara de propósito. Quando nós somos inconstantes, nós nos tornamos homens arrogantes e presunçosos. Quando a inconstância habita o nosso coração, nós começamos a ser teimosos. A gente não segue o padrão de Deus, mas quer fazer aquilo. Não, eu vou fazer, eu vou completar a obra. Vou fazer. Do qual jeito que você está fazendo? Se você precisa da força do teu braço para fazer o que Deus mandou você fazer, você está sendo inconstante. A única coisa que Deus precisa de mim e de você para fazer o que Ele precisa fazer em nós é da nossa disposição e da nossa fidelidade naquilo que fomos chamados para fazer. Você não faz a obra de Deus na força do teu braço, você faz a obra de Deus na força do Senhor. É o Senhor que adestra os teus braços para fazer. O homem inconstante, ele desenvolve um caráter obstinado, um caráter de um homem teimoso, uma pessoa que tem um coração obstinado, ela vai sempre morrer pela sua obstinação. O fato de eu ser persistente não me torna um teimoso, mas um teimoso jamais será um persistente. Porque o teimoso ele não ouve ninguém, o persistente acata o conselho. O teimoso ele é obstinado, ele quer fazer. Não, porque Deus disse eu vou fazer. Espera aí, cara. Se acalma. O Deus que disse vai gerar todo o caminho para a conclusão da palavra que Ele disse. O obstinado constrói pensando que está fazendo para Deus, mas na verdade está construindo para si porque ele precisa mostrar o serviço para ser aprovado pelos homens. Irmão, não se preocupe se os homens vão te aprovar, porque a maior aprovação tem que vir do Senhor da obra, porque foi Ele que te chamou. Se Ele te aprovar, valeu a pena todo o teu esforço. Cada vez que Sansão fazia alguma coisa, ele fazia para se autoafirmar perante o povo. Ele não fazia para fazer Cristo conhecido, mas ele fazia para autoafirmar aquilo que ele tinha. Ele precisava, porque quem tem carências, quem tem ausência de clareza de identidade, ele precisa de autoafirmação. E na autoafirmação ele comete várias coisas, e vários pecados e várias coisas erradas. Porque ele precisa ser visto. Ele precisa ser reconhecido. Porque lhe falta o que? Identidade. Lhe falta clareza de propósito. Irmão, quem tem identidade, quem sabe quem é Deus, não está preocupado com o que estão pensando em volta, mas ele está preocupado se está oferecendo para Deus algo santo e agradável. A clareza de propósito, a clareza da identidade nos guarda, nos esconde, nos protege, nos deixa guardados no Senhor. Balaão era um homem que foi levantado pelo Senhor, era um profeta de Deus. A Bíblia fala que não existia no tempo dele homem com tanta clareza de visão, de ver as coisas, de conseguir discernir as coisas. Mas um belo dia ele foi feita uma boa proposta. E pela proposta ele decidiu sair, usar aquilo que recebeu de Deus em favor do benefício próprio dele. Por quê? Porque ele era obstinado. Porque lhe faltava caráter. Irmão, nós precisamos de uma vez por todas entender que o fato de eu me mover em dons, esses dons me apresentarem para muitos, não me aprova. O que me aprova é o caráter de Deus em mim. O que me aprova como alguém que é um pequeno Cristo é se o caráter desse Cristo está sendo desenvolvido em mim. As ferramentas não me aprovam. O que me aprova é se estou fazendo da forma correta. Eu saber pegar uma ferramenta não me torna apto de fazer o motor de um carro.
O que me torna apto de fazer o motor do carro é se eu passar pelos processos de aprendizagem para poder fazer e desenvolver esse conserto. O problema é que nós achamos porque temos uma palavra, nós queremos sair fazendo de qualquer jeito, do nosso jeito. Não, irmão, a gente precisa passar pelo processo do aprendizado. Deus precisa desenvolver em nós aquilo para que Ele nos chamou. Porque senão nós vamos pegar aquilo que recebemos de Deus e vamos manipular aquilo em benefício próprio. E por quê? Porque no começo da nossa caminhada nós não desenvolvemos um caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós não desenvolvemos aquilo que está em 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Porque um homem constante é manso. O homem constante tem um coração puro, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a caminhar mais uma milha. Um homem que permite ser desenvolvido pelo Senhor, ele vai viver e vai fazer a sua vida uma vida exemplar, como a do seu Senhor e do seu Mestre. Sabe o que vai mudar, queridos, o mundo? Sabe como que o mundo vai olhar para nós e se converter ao nosso Deus? É quando a nossa vida falar mais do que o nosso discurso. Nós não precisamos fazer as coisas que o mundo está fazendo para dizer que estamos fazendo a obra de Deus. Nós precisamos andar na contramão do sistema. Nós precisamos remar contra a maré. Não surfe a próxima onda que está vindo. Espere. Porque toda onda que vem passa, irmão. Espere até que Deus diga o que você tem que fazer. A igreja de Deus não foi chamada para viver de onda em onda. A igreja de Deus foi chamada para permanecer, para viver em constância no Senhor. Para desenvolver Cristo, irmão. Eu só consigo desenvolver Cristo no meu irmão a partir da medida que Cristo é desenvolvido em mim. Eu só consigo fazer Cristo conhecido no teu coração a partir da medida que eu me permito ser trabalhado pelo Cristo. Deus tem em você, Deus te chamou, tem algo depositado em você, tem sim, tem. Deus deu uma palavra, mas passe pelo caminho do ensinamento, passe pelo caminho da constância, passe pelo caminho da sujeição, passe pelo caminho de alguém que decidiu se jogar aos pés de Cristo e esperar o tempo devido. E por quê? Porque quando eu fizer no tempo devido, Cristo será conhecido e não eu. Cristo será revelado e não eu. Cristo será manifesto e não eu. Não tem como não ver, né? Com esse rosa é impossível não ver você chegando. Glória a Deus. Se nós compreendemos que o Evangelho é algo que vai desenvolver Cristo em nós, nós vamos nos sujeitar a esse Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é algo que nós bebemos um copo no dia e nós estamos já cheios dele, tomados dele. O Evangelho é as novidades de Deus todos os dias sendo desenvolvido na nossa vida. Pastor, quando que termina toda a informação? Nunca, porque a fonte de onde vem a informação de Deus, ela jorra a vida todos os dias. A palavra de Deus diz que ela é vida e a vida de Deus se renova em nós todos os dias. Como que nós renovamos essa vida? Estando com Cristo. O Evangelho não é o que nós aprendemos em um seminário. O Evangelho não é o que nós aprendemos somente em 5 dias de intensificação em um seminário. Não, o Evangelho é uma vida vivida em devoção ao Senhor. O Evangelho vai nos desenvolver a partir do momento que nós decidimos ser desenvolvidos por esse Evangelho. O Evangelho de Jesus em nós é uma construção permanente. É uma vida de renúncias para que Ele seja construído em nós. Quanto mais eu renuncio viver a minha vida, mais a vida de Deus vive em mim. Deixa eu falar para você, a vida de Deus é a melhor vida que você tem para viver, irmão. Não existe vida melhor. Tudo que você sonha, a vida dele é melhor. Todos os teus desejos, o desejo dele para você é melhor. Ah, eu tenho o sonho disso, daquilo. Conhece o sonho de Deus para o teu coração, que você vai ver que é melhor que o teu. Porque o desejo de Deus para nós não acarreta dores, traz alegria, traz paz, traz um espírito de contentamento. O Evangelho precisa desenvolver o caráter de Deus em nós. Irmãos, entenda
Não ore pedindo dom se você não está disposto a submeter ao caráter de Deus. Dons são bons, mas sem caráter são armas letais nas nossas mãos. Porque o caráter de Deus em nós nos ensina a funcionar no dom que Ele depositou nas nossas vidas. A constância na palavra de Deus nos guarda de se perder no caminho. Existem homens nesse exato momento em púlpitos pregando, falando e acontecendo, pessoas sendo curadas, tendo revelação, mas ele não está mais no Senhor. Ele está funcionando no dom que recebeu. E por quê? Porque ele não se permitiu ser construído no caráter. Não tenha pressa de funcionar no teu chamamento. Deixe Deus trabalhar você. Ore e peça para Deus desenvolver dentro de você constância. Porque na constância o caráter de Deus é desenvolvido em nós. E no tempo devido Deus vai fazer através de você aquilo que Ele te chamou para ser. Deus, mas eu já estou com 60 anos. Deus, já estou com 70. Já pensou que lindo Deus pegar você com 90 e fazer aquilo que você esperou para fazer a vida inteira? Porque Ele não depende da idade cronológica, irmão. Ele depende da nossa sujeição à sua palavra. Pastor, eu quero que aconteça logo, então para de lutar. Morre logo, irmão. Pare de ficar lutando contra Deus, pare de ficar toda hora questionando a palavra. Se sujeite a ela e você vai ver a conclusão do Senhor na tua vida. A maturidade de Deus é desenvolvida em nós conforme nós nos entregamos para Ele. E se entregar é parar de justificar, é se colocar no lugar de constância. Não é justificar, é falar, Senhor, sinceramente, eu estou errado, eu preciso mudar. Como que a gente vai fazer isso, Jesus? Porque, irmãos, entenda, Jesus não vai chegar para você, meter o dedão na tua cara e falar, miserável, de novo você pisou na bola, né? Você não tem mais jeito. Não é assim que acontece? Não. Jesus chega para você e fala bem assim, onde você está? Em que lugar que você está? Você não está vendo? Eu estou aqui. Não, Ele está perguntando para você olhar para dentro e ver aonde você se perdeu no caminho. Ele chega com amor e chama você de novo para o propósito. Pare de ver Deus como um soberano que vai te punir por todas as coisas, irmão. Não é Deus quem nos pune, é o nosso pecado que traz punição sobre nós. É a nossa iniquidade que nos leva para um lugar de punição. É o nosso descumprimento de uma vida fiel ao Senhor. Deus sempre está, o seu Filho sempre está de braços abertos, esperando que nós venhamos até Ele e confessamos. E quando nós confessamos, nós somos perdoados. E quando nós somos perdoados, nós somos relocados ao lugar que nós não deveríamos ter saído. Jesus, quando Ele pergunta algo para você, é porque Ele quer trazer você de volta. Ah, pastor, eu não orei essa semana porque assim, tava com vergonha de orar, sabe? Eu fiz coisas que eu não devia fazer, eu fiquei com vergonha de orar. Você não tem que ter vergonha de Deus, cara. Ele já sabe o que você fez. Mas eu vou ter que falar para Ele, aham. E quando você falar, você é liberto da culpa. A cédula de culpa que Satanás tem contra você sempre é o teu orgulho de confessar o pecado. Não, porque Deus também não pode ficar ouvindo todo dia a mesma coisa. Vai chegar uma hora que você vai crescer, irmão. Quando Deus nos chama para caminhar com Ele, é para que sejamos desenvolvidos. Quem aqui continua tomando mamadeira com 30 anos e levanta a mão? Ninguém. Algum de vocês, depois de 18 anos, foi mamar no peito da sua mãe porque precisava de alimento? Por que na vida com Deus nós queremos beber leite a vida inteira, irmão? A gente precisa parar de tomar leite, a gente precisa começar a comer comida sólida. Eu não gostei do que o pastor falou, ele foi agressivo, então fala para Deus, porque está na palavra. É lógico que no começo da nossa caminhada com Deus, nós vamos tomar mamadeira, vamos beber leite, porque é necessário, mas vai chegar um momento que leite não sustenta mais. Nós precisamos comer comida sólida. Comida sólida são homens que decidiram viver para Cristo. Comida sólida nos coloca no lugar de responsabilidade, nos coloca no lugar de tomar posições e reconhecer os nossos erros.
Quando Davi pecou, ele não justificou, ele falou, fui eu, fiz, e agora? Se o senhor quiser fazer comigo, faz. Eu estou sujeito. Esse coração precisa ser desenvolvido em nós. Sabe quando você chega para o teu filho e ele aprontou algo, você sabe que ele aprontou? Aí você pergunta para ele, você sabe quem fez aquilo? Hã? Você sabe quem derrubou aquele negócio? Sabe quem quebrou aquilo? Eu não fui, mas eu não estou dizendo que foi você, eu estou perguntando. Você sabe quem foi? Não, não sei. Mas você sabe que foi ele. E aí quando ele percebe que foi descoberto, ele fala, não pai, mas assim, não, Ele teve a chance de confessar e mentiu. E quando teve a chance de confessar de novo, se justificou. Aí o que acontece? Ele é punido. E por que ele é punido? Porque o pai decidiu punir? Não, porque ele escolheu a punição, para a partir da punição ele entrar no lugar de correção. Mas quando eu erro, e o pai chega e faz aquela pergunta, você tem algo para me falar? Tenho. Não adianta negar, irmão. Tenho sim, pai. Tenho isso. E agora? Vem cá, meu filho, eu vou te ensinar a não fazer mais isso. Eu vou te ensinar a entrar no lugar que você vai vencer essa área da tua vida. Que você vai conseguir sair desse lugar, vai ser vitorioso nesse lugar. Irmão, quem é bom de justificativa é muito ruim de arrependimento. Não justifique os teus pecados, confesse-os. Não procure desculpa para viver uma vida errada. Procure salvação em Cristo e arrependimento. Porque a partir do arrependimento, Cristo é gerado em nós. E sabe o que é mais lindo da palavra de Deus? É que o arrependimento não somos nós que construímos mediante as nossas decisões. A palavra diz que o arrependimento é gerado por meio do Espírito de Deus em nós. Nem se arrepender sozinho a gente pode, irmão. Porque a gente vai justificar muito, mas quando o Senhor nos conduz a esse lugar de arrependimento, nós realmente somos recebidos pelo Senhor e aceitos de novo por Ele. A minha oração nessa noite, e eu quero encerrar por aqui, é que a constância faça parte da nossa decisão diária. Que a constância naquilo que o Senhor disse, na palavra do Senhor, faça parte da minha decisão de vida. Que a constância me leve para um lugar relacional e me tire de um lugar somente de serviço. Não trabalhe para Deus, irmão, se você não está disposto a se relacionar com Ele. Pare de trabalhar e vai se relacionar. Porque o serviço sem relação é cansaço, é enfado, é canseira. Mas o serviço com base na relação, mesmo cansado, vale a pena ter trabalhado. Mesmo cansado, é regozijante na hora que você alcança o propósito. Não trabalhe para serviço, se esconda para ser trabalhado pelo Senhor. Deus constrói o melhor dele em nós, não é no lugar público, mas é no lugar secreto. As maiores revelações você não tem em cima da plataforma. As maiores revelações você tem no secreto com o Senhor, porque é para os íntimos que Ele revela o seu coração. Se nós entendemos essas simples coisas e colocar em prática esses conselhos, nós vamos ter uma vida de constância e uma vida devocional e relacional com o Senhor. Que esse ano seja um ano desafiador para nós em uma vida relacional. Porque é impossível que alguém que desenvolva uma vida relacional com Deus não tenha uma vida relacional com o corpo de Cristo e com a família de Cristo. Se eu não me relaciono com Deus, eu não consigo me relacionar com meu irmão, porque eu não vou poder suportar as fraquezas dele. Mas se eu me relaciono com Deus, eu vou conseguir me relacionar com meu irmão, e eu vou suportar as fraquezas dele, porque ele também vai suportar as minhas. Amém? Se coloque de pé.